era criança, eu morava em Estação Luzerna. A minha infância eu brincava e assim como também trabalhava, ajudava meu pai na lavoura. Lá fiz o curso de primário. E logo depois resolvi então continuar estudando, fiz um curso de contabilidade por correspondência. Bem, depois fui trabalhar em Caçador, depois que estudei, aí fui para Caçador, passei a trabalhar numa firma. Essa firma tinha uma fábrica de caixas. Eu, então, como funcionário da firma, a minha função era calcular madeiras. A firma comprava muita madeira, aquelas serrarias próximas a Caçador, e transformava aquela madeira serrada em caixas. E essas caixas, então, eles exportavam para Curitiba, Rio, São Paulo. Quando eu fui convocado, eu morava em Caçador. A convocação foi no mês de março. Uma tarde, eu recebi um ofício dando uma essência da convocação. Aí, logo depois, então, resolvi viajar para Luzerna, para a casa dos meus pais lá, para levar a notícia de que eu tinha sido convocado. Quando fui, me despedi dos meus pais, estação Luzerna, desembarquei do trem e fui por uma estradinha até o sítio de meu pai. Lá então minha mãe de longe me viu e foi a me encontrar. Ela muito sorridente, alegre, mas eu estava muito aborrecido naquele momento, mas não queria dar demonstrações. Mas ela percebeu que eu não estava normal. Então ela, numa brincadeira, me falou: "Você ganhou a conta?" que apareceu em casa. Aí eu pensei comigo, a conta é coisa muito pior que eu vou ter que contar, mas pensei comigo mesmo, não falei para ela. No dia seguinte, então pela manhã, ia ter que voltar a Caçador. E antes da minha partida de casa, então pus as cartas na mesa, explicando que tudo que ia acontecer, que eu ia convocado, que eu tinha que participar da guerra. E dali a pouco, então me retirei, fui embora, me despedi e saí. Quando ia saindo, de vez em quando olhava para trás e via minha mãe chorando, chorando, e ela estava debruçada na janela, acompanhando meus passos, até que me sumi na curva da estrada. Ali, me embarquei no trem e fui para Caçador. Em Caçador, então, fiquei realizando todos os negocinhos que tinha por lá, inclusive acertando a minha situação com a firma. Porque, segundo um decreto do Getúlio Vargas, as firmas tinham que pagar 50% do ordenado que o convocado estava recebendo, e mais a garantia do serviço para a volta. Né? Essa medalha foi minha mãe que me colocou uma correntinha no pescoço. Essa medalha eu recebi quando era criança, do apostolado da oração. E no momento em que embarquei, no momento em que saía de casa, minha mãe, muito assim, nervosa, então pegou essa medalha, e me colocou uma correntinha no pescoço. E me recomendou que eu rezasse muito, que ela também lá ficaria a rezar por mim. Bem, no Brasil, estive primeiro em Joinville, depois fui para Blumenau. Os treinamentos em Blumenau eram bastante pesados. Fazia-se toda semana instruções de combate, preparando-nos para ir para a Força Expedicionária. De Blumenau fui transferido para Caçapava, estado de São Paulo, e de Caçapava fui transferido para o Rio, onde incorporei no 11º Regimento de Infantaria. E esse regimento, então, ele foi para a guerra. Eu fui em setembro de 1944. Eu me senti muito abalado, um momento muito marcante da minha vida. Eu sabia que eu ia para os campos de batalha, mas não sabia de certeza se eu tinha a felicidade de voltar para junto da minha família. Bom, nós, no nosso regimento,
embarcou em setembro de 45. E lá da minha terra natal, de Lugerna, tinha uns 3 companheiros que também viajaram comigo. Aí, quando foi em setembro, o meu regimento recebeu a ordem para embarcar para a Itália. Foi quando então embarcamos no navio e seguimos para o porto de Nápoles. Quando chegamos no porto de Nápoles, permanecemos 3 dias no navio antes de embarcar. Durante aqueles dias que permaneci no navio, apreciava aquelas crianças famintas que corriam para junto do navio e imploravam que lhe dessemos qualquer coisa para comer. Então eu deixava às vezes de comer os pão que recebia na refeição e do alto do navio jogava para aquelas crianças. Para a Itália fomos em 25 mil e poucos soldados, uma divisão. Mas em ação de combate permanecia mais ou menos 10 mil, 11 mil por aí. O restante, então, ficavam na retaguarda, uns no depósito da Força Expedicionária e outros em serviço da retaguarda. Esse depósito que estava lá era designado para quando morresse alguém no fronte ou ficasse ferido, aquela vaga seria substituída por um do depósito. Inclusive no pelotão que eu estava, quando estava na frente, além do Monte Castelo, veio um soldado que veio substituir um outro que tinha falecido. Então passou uma noite junto com o meu foqueirolo para se entrosar como é que era a defesa. Então passamos a noite, notei que ele estava muito nervoso. Eu um pouco já estava acostumado com o fronte, não me impressionava muito. Bom, a minha missão, eu era atirador de uma peça de morteiros, mas um morteiro de 60 milímetros. E esse pelotão acompanhava sempre a infantaria. Então, no momento oportuno, a gente atirava contra os alemães. O meu primeiro fronte foi Monte Castelo. Lá também foi onde a minha companhia teve seus primeiros mortos e feridos. Quando cheguei no fronte, fui para a frente de combate, fui substituir a função, o meu companheiro que estava dentro do foqueirolo, assumiu o lugar dele. Aí, logo depois, estava tudo em silêncio ali. Mas começou então os tiros de metralhadora do inimigo, assim como também as bombas, os morteiros e artilharia. Não demorou muito, recebemos um ataque da patrulha inimiga. Então, nesse ataque, fui forçado a começar a atirar também. Então, quando apareceram assim os inimigos, ouvi uma voz que falou do meu lado: patrulha inimiga, fogo! Aí começamos a atirar contra eles. Bem, aí a patrulha se debandou, ali a pouco saíram, correram. Mas ficou na minha frente, ouvi um gemido de um soldado. Aí aqueles gemidos iam diminuindo cada vez mais, e eu muito nervoso, pensando que teria sido talvez os projetos da minha arma tirar a vida dele. Aí, quando clareou o dia, pude identificar que na minha frente estava um alemão morto e, em seguida, recebi autorização para ir descansar, veio um outro me substituir. Aí não sei o que fizeram lá, se deixaram, levaram. Participei em Monte Castelo de um grande combate de 12 de dezembro de 44, pela conquista de Monte Castelo. Mas em vista da dificuldade, chuva, frio, a Força Aérea não conseguiu nos auxiliar nesse combate, de forma que não tivemos nenhum êxito. Então tivemos que recuar com pesadas baixas. E aquele dia para nós foi de muito sacrifício, muito sangue, muito suor. Aí permanecemos o restante do inverno em defensiva. E o frio lá ia até 18 graus negativos. Nós dentro daqueles foqueolos, nós chamávamos, dentro do buraco, passava-se a noite em posição de combate. E como agasalho, tínhamos apenas um capote. Luvas nós tínhamos, não podíamos utilizar, porque nos dificultava para atirar. Então nós tínhamos que ficar com as mãos limpas.
E nessas situações, enfrentamos todo aquele inverno. Bom, durante o inverno nós ficamos em defensiva, sob os tiros de metralhadora e das granadas dos canhões inimigos. E os alemães eram muito traiçoeiros. Chegavam e faziam traição assim, camuflados, e vinham sobre as nossas posições. Então nós tudo fazia para nos defender. Até fevereiro de 1945, quando houve um combate auxiliado pela Força Aérea, não houve dificuldade em nós conquistar Monte Castelo. Ali fomos avançando, e os alemães foram recuando. E quando chegamos num lugar denominado Chiesa, que fica no norte da Itália, a Força Expedicionária conseguiu fazer um cerco numa divisão alemã, aquela que vinha nos combatendo desde Monte Castelo. E nesse cerco, então, eles receberam um ultimato de se entregar. No começo quiseram romper o cerco, mas não conseguiram. Então resolveram depor as armas. Então ali fizemos, a nossa divisão fez prisioneiros 20.000 alemães, inclusive de generais e oficiais. Ali então, feita aquela vitória, continuamos avançando para o norte da Itália, em perseguição a alguns inimigos que teriam se refugiado para lá. Quando cheguei, a minha companhia chegou no lugar denominado São Paulo d'Enza. Ali então, ficamos acampados, ficamos parados para descansar um pouco, e dentro daquele instante recebemos então a notícia que a guerra havia acabado com a rendição de todos os alemães. Para nós foi a maior alegria. Aí, do norte da Itália, regressamos para a cidade de Alexandria. E lá então, ficamos aquartelados num quartel italiano. E no dia 8 de maio, recebemos então uma ordem e uma formatura geral. Então fizemos a formatura e o comandante do regimento, então, nos deu uma mensagem que a guerra havia acabado e naquele momento, então, nós íamos assistir a uma missa e ensarilhar as armas. Então passamos a ensarilhar as armas e muitos dos meus companheiros, emocionados, começaram a chorar. E logo depois, então, fizemos um grande desfile pela cidade de Alessandria em comemoração à grande vitória. Do norte da Itália, depois, nós fomos transferidos para Nápoles. E lá, então, fizemos um acampamento aguardando o navio que devia chegar em Nápoles para nos trazer de volta ao Brasil. Um mês e meio, 2 depois, não me lembro bem, então recebemos a notícia de que o navio tinha chegado e devíamos dirigir para o porto de Nápoles para embarcar no navio. Chegada a hora, então saímos do acampamento e fomos para Nápoles. E lá então fizemos o embarque no navio que ia nos trazer de volta para o Brasil. Coisa que me marcou mais durante a guerra foram 2 acontecimentos. Quando estávamos na frente de Monte Castelo, eu estava dentro de uma casa-mata e quando vi um estrondo de uma granada e tinha um grupo de companheiros que estavam almoçando atrás de uma colina. Eu vi aquele estrondo, aí percebi que a granada ia cair no meio deles. Aí saí correndo, fui lá para socorrer. E tinha alguns mortos, outros feridos, e tinha um jovem que acamava pela mãe, naquele momento difícil. Eu então entendi o quanto era difícil morrer longe da família. O outro foi quando, na noite de Natal, a minha companhia estava em descanso. Então fomos um pouco para a retaguarda e lá permanecemos em descanso. E na noite de Natal, então nos lembramos de uma árvorezinha que devia ser colocada no meio de nós, representando o símbolo da fé. Então conseguimos uma arvorezinha e naquela árvore enfeitamos com chocolates e bombons. Aí passamos a noite contando história e cantando, aproveitando aquele momento de folga que nós tínhamos, sempre sem nós
preocupar com o que estava para vir. Quando nós chegamos no Brasil, entramos na Baía do Guanabara, olhava-se e via uma multidão no cais esperando pelos pracinhas. E quando lá chegamos, via-se muitas vozes de mulheres do meio da multidão que chamavam para os seus filhos. Eu sabia que alguns deles não estavam voltando, porque tinham ficado no cemitério de Pistoia. Aí, quando foi, logo depois, meio-dia, recebemos a ordem de desembarcar do navio. E ficamos no cais do porto, e lá tinha naquela época, Legião Brasileira da Assistência, que estavam lá esperando com o almoço para nos servir. Então, quando foi às 2 horas da tarde, iniciamos um grande desfile pelas avenidas do Rio de Janeiro. E nessas avenidas fomos